Bom dia, homens da palavra no ar. Hoje é dia 29 de maio, então nós estamos aqui em Provérbios capítulo 29 e eu queria ler com você o primeiro versículo que diz o seguinte: quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente sem que haja remédio. Olha só o conselho de Deus para nós. Quem teima, ou seja, o teimoso, quem teima em rejeitar a repreensão. Aqui nós temos a figura de um homem que constantemente ele é repreendido, constantemente o Senhor vem e mostra para ele por meio da palavra, por meio de amigos, enfim, por meio da sua própria consciência. Ele sabe que está pecando, ele sabe que está persistindo no caminho do erro, ou por algo que ele está fazendo, ou seja, ele está fazendo o que não deve, pecados de comissão, ou por algo que ele não está fazendo, pecado de omissão, ele não está fazendo o que deve, tá? Mas ele continua dia após dia nesse caminho, dia após dia o Senhor vem, o repreende, dia após dia sua consciência lhe mostra, lhe fala que ele está sendo teimoso e rejeitando o conselho do Senhor, e ele continua e continua e continua nesse caminho de rejeição, de obstinação. A Bíblia chama isso de obstinação, ok? A Bíblia está dizendo que ele vai ser destruído de repente, ou seja, do nada esse cara vai receber a punição, do nada. Ele vai simplesmente em um dia, como todos, que ele considera que nunca vai acontecer nada, a misericórdia vai dar lugar ao juízo, tá? Nós sabemos que nosso Deus é muito misericordioso, ele é muito paciente. Só para vocês terem uma ideia, o povo de Israel, ele entra na Terra Prometida e Deus fala para eles: olha, se vocês adorarem os ídolos, se vocês sacrificarem aos ídolos, se vocês esquecerem da minha lei, eu vou ordenar que um outro povo, que uma outra nação venha e faça vocês escravos. Tá? O povo de Israel entra na Terra Prometida e fica ali anos e anos e anos pecando contra o Senhor, em idolatria. Se eu não me engano, são 690 anos, até que Nabucodonosor vem e escraviza eles. Eu não ficaria repreendendo meu filho e dizendo para ele, durante 690 anos, eu não ficaria repreendendo os meus filhos e dizendo para eles que eles devem mudar. Eu não teria essa paciência, ok? Deus é muito paciente, ele fica 690 anos dizendo para o povo: olha, vocês têm que se arrepender, vocês têm que se arrepender. Então, quando eles menos esperavam, Nabucodonosor vem, a Babilônia vem e leva eles cativos, destrói tudo, arrebenta com tudo. Eles não esperavam, eles achavam que ia ser mais um dia normal, onde eles iriam acordar, o sol iria nascer, eles iriam ir para a feira, sei lá, eles iriam tocar música, à noite eles iam tomar um bom vinho, e simplesmente o que está aqui aconteceu, a destruição veio de repente. E o versículo diz assim, ó, sem que haja remédio, olha só, será destruído de repente sem que haja remédio, ou seja, já era, acabou, a paciência de Deus acabou. Isso acontece também na própria Babilônia, né? Quando o neto de Nabucodonosor está lá fazendo uma festa e tomando vinho, e aí então ele pede para trazerem as taças que foram retiradas do templo em Jerusalém, e ele quer tomar vinho ali naquelas taças, e quando ele está tomando, simplesmente o dedo de Deus começa a aparecer numa parede e escrever que acabou, entendeu? Ele foi pesado na balança e acabou. Então ele foi passado a espada ali, morreu também. E nós temos várias e várias e várias histórias na Bíblia. Podemos falar do faraó. O faraó é um exemplo de endurecimento, tá? O faraó é uma figura perfeita para ilustrar esse versículo. Moisés vai até o faraó e fala com o faraó: ó, Deus está mandando tu deixar o povo ir, tá? Fala quantas vezes? Várias e várias e várias e várias e várias vezes. O que o faraó faz? Ele endurece o coração. Então, ele teimou em rejeitar a repreensão e foi destruído de repente, sem que houvesse remédio. Todo o Egito foi afetado e, por último, ele perdeu o primogênito dele. Então, nós vemos isso aqui, e então homens de Deus sabem que não podem zombar de Deus. Homens de Deus, homens sábios, que é o propósito dessa série nossa, aprendermos a sermos sábios, a sermos santos, sabem que não podem brincar com Deus, sabem que não podem brincar com o pecado, porque uma hora a misericórdia de Deus dá lugar ao juízo. Algumas pessoas falam: ah, Deus é amor, mas Deus é justiça. Não, Deus é amor. A justiça de Deus é o amor de Deus
manifesto em justiça. Quem ama, odeia. Quem ama a verdade, odeia a mentira. Quem ama a misericórdia, odeia a vingança. Quem ama a fidelidade, odeia o adultério. Deus odeia a iniquidade, diz o salmista, né? Então, o amor também odeia. Ele odeia o oposto ao amor. E um dia, então, por Deus ser amor, ele vai punir o mal, ele vai punir a maldade, tá? Então, homens de Deus não brincam no pecado, homens de Deus são sábios e ouvem a repreensão. Inclusive o livro de Provérbios inteiro fala sobre a diferença entre o sábio e o tolo, no sentido de que o tolo nunca ouve a repreensão, o tolo, o insensato nunca ouve o conselho, o tolo, o insensato nunca ouve o sábio, ele sempre rejeita a sabedoria, ele sempre continua obstinado no próprio caminho. Então o que vai acontecer com você? Você vai endurecer o coração. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve o conselho de Deus, quando a sua consciência diz que você está em pecado e você persiste nisso, o seu coração se endurece, ele fica duro. A dureza de coração é o quê? Insensibilidade. Simplesmente o seu coração não sente mais tristeza em pecar. Você continua pecando e não tem mais tristeza. Esse é o pior juízo que Deus pode trazer sobre um homem, ou seja, ele viver em pecado e ele simplesmente não sentir nada. É a pior coisa que pode acontecer a um homem. Então um dia o Senhor virá e trará juízo sobre ele. Ele vai entristecer o Espírito Santo, ele vai perder a alegria da salvação. Nós temos aqui em Salmos 32 um relato do homem que passa por isso, de um homem que vive em pecado. Ele fala: enquanto calei os meus pecados, envelheceram meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor secou como o calor do verão. Tá? Então, aqui nós vemos na Bíblia que o pecado ele só traz dor, o pecado só traz tristeza. No Salmos, capítulo 31, fala: tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos, de horror para os meus conhecidos. Estou esquecido no coração deles como morto, sou como vaso quebrado. Tá? Ele fala também: estou angustiado de tristeza, se consome os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Chega um ponto que ele fala o seguinte: eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Então o pecado ele só traz morte. O pecado só traz tristeza, porque o pecado, como eu falei, ele endurece o teu coração, ele te torna insensível, você não percebe Deus, você não sente Deus. E o que vai acontecer? As pessoas falam: eu queria ter paz, eu queria ser feliz. Deus é a felicidade, Deus é a paz. A paz não é um elemento que vagueia pelo mundo solto, né? A alegria não é uma nuvem que voa pelo céu. Não, Deus é a paz. Deus é a alegria. Por isso Isaías fala: para o ímpio não há paz, porque o ímpio ele está separado de Deus, ele não percebe Deus, ele não sente Deus. Então é impossível você ter felicidade, é impossível você ter paz se você não anda com Deus, porque Ele é a paz, Ele é a alegria. Nós fomos feitos para viver em amor, para vivermos uma relação com o nosso Pai, caminharmos com o nosso Pai em amor. Se você não caminha com seu pai, você é infeliz, você nasceu para isso. Como criatura, como filho, você só será feliz quando você andar em amizade com Jesus, em amizade com Deus. Assim como um homem aqui na terra, ainda que ele minta para si mesmo, ele não consegue ser feliz se não viver em amor com seu pai. Da mesma maneira, infinitamente mais, nós homens não conseguimos viver em paz, com felicidade perfeita, se não tivermos em amizade com nosso Deus. Nosso coração duro, o Espírito Santo entristecido, a obstinação fazem com que nós tenhamos essa experiência que Davi relata aqui no Salmo 31 e no Salmo 32. Então, é uma destruição, tá? É algo que não tem remédio, a não ser que você se arrependa. Ou seja, o texto está dizendo: se você continuar sem se arrepender, não tem solução. Simplesmente você vai ser aniquilado, você vai ser destruído, ou seja, aquele estado que você está de coração endurecido, de tristeza, vai ser o teu estado eterno. Então, homens de Deus, homens sábios, não brincam com o pecado por conta disso, tá?
Então, a respeito da paz, se você quer ter paz, então, meu conselho de hoje para você, você tem que se arrepender, você tem que buscar a face do Senhor, você tem que confessar o teu pecado, como disse o próprio salmista aqui no Salmo 32. Depois dele ter essa experiência, ele disse o seguinte, olha só: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade no meu pecado. Sendo assim, todo homem que é piedoso, olha só a diferença, todo homem que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Então, nós aprendemos aqui que homens sábios, eles são sensíveis à voz do Espírito Santo, eles não são obstinados, eles não persistem no caminho da destruição, então eles podem experimentar da verdadeira paz, da verdadeira alegria, que é uma vida de caminhada com Jesus e uma amizade eterna, tá? Quando a Bíblia fala que Jesus é o nosso sábado, é isso que ele está dizendo. Ou seja, Jesus foi o único homem que conseguiu agradar a Deus perfeitamente, ele amou a Deus de todo o coração, entendimento e forças, tá? Então, o sábado, quando fala que o sábado é uma sombra de Cristo, o sábado não é um dia, o sábado é um evento, tá? Quando que o homem descansa? Quando finalmente ele agrada a Deus. Nós descansamos quando nós terminamos o nosso trabalho. O trabalho do homem, entre aspas, o trabalho, ou seja, o objetivo, o propósito do homem, como diz o catecismo, é glorificar a Deus. Então o sábado não é um dia, o sábado é um evento. Então quando que o homem finalmente descansa? Quando finalmente ele ama a Deus de todo o coração, entendimento e forças. Então quando que isso vai acontecer? Plenamente no nosso corpo, quando Jesus voltar e nos reconciliar com Deus perfeitamente. Então é o verdadeiro sábado, é o verdadeiro descanso, porque finalmente nós teremos cumprido o nosso propósito. Mas a boa notícia é que em Jesus, em Hebreus nos fala, nós já entramos no descanso. Por quê? Porque a experiência que Jesus tem, a experiência que Jesus teve aqui nessa terra e ressuscitando, assentando à direita de Deus Pai, Jesus obteve isso, ou seja, essa vida perfeita, ele pelo Espírito, ele outorga, ou seja, ele dá a nós essa experiência. É por isso que nós temos a alegria no Espírito Santo, a paz que excede todo entendimento. E o que é isso? A vida de Jesus, ou seja, essa vida de conseguir agradar a Deus perfeitamente, nos é dada no Evangelho. Ele nos dá de presente a mesma sensação que ele tem de ter agradado a Deus perfeitamente, nós recebemos em nosso espírito pelo Espírito Santo. Então, somente assim um homem pode ter o sábado, o descanso, finalmente ter paz, que é o que todo homem quer, finalmente ser feliz, finalmente ter paz, finalmente andar com Deus. O pecado vem e tenta roubar essa paz, endurecer o nosso coração e nos afastar de Deus. Então, para o ímpio não há paz, é impossível você viver com paz, como disse aqui o provérbio. Pelo contrário, você vai viver endurecimento e simplesmente uma hora a misericórdia vai dar lugar ao juízo. Homens de Deus, homens sábios entendem isso. E esse é o meu recado para você, meu conselho. A vontade de Deus é que você ande em alegria, em paz, em felicidade. E homens sábios, então, vão ficar longe do pecado. Quando percebem que isso vem sobre a sua vida, rapidamente eles ouvem o Senhor, buscam a sua face, confessam o seu pecado e buscam cortar toda a relação com isso que eles caíram, enfim, caminhar sem entristecer o Espírito Santo, dando glória a Deus e podendo manifestar a glória e a graça de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.